Hello, people! Muito good morning, morning. Buongiorno, grande Gabriel. Como se levar? Muito bem, buenos dias. Vamos lá trabalhar, porque trabalhar é muito bom. Gente, aqui na nossa primeira série, tudo bom, José William, todos os polos que nos acompanham, né? O pessoal lá de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves, galerinha maravilhosa, sempre marcando presença. Va tutto bene, tá? Nós temos aí Colombo do Gurgueia, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Queimada Nova, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí 3, né? Sempre muito bom tê-los conosco nessa manhã de sexta-feira, ensolarada, de muito conhecimento. Objeto do conhecimento de hoje, os gêneros orais, pronomes relativos, com o intento de trazer informações, né? Expressar-se oralmente, tudo bem? Verificar a formatação, como é que nós temos esses textos, né? Como é que tem esses textos muito bem trabalhados durante o nosso dia a dia. Como é o uso desses pronomes relativos, já que eles causam uma relação, professor. Tá? Então, em nossas provas, atendendo aos critérios de competência e habilidades, nós vamos estar vendo aí, né, vários modelos de questões, onde vocês serão convidados a desenvolver competências e habilidades. Certinho, meus ilustres, tá? Então, vamos ao primeiro item. Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos nas diferentes linguagens para fazer escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. Gêneros orais, tá? Por que trabalhar a oralidade em sala de aula? Para que trabalhar a oralidade em sala de aula? Quais habilidades e competências os alunos devem desenvolver? Como trabalhar a oralidade em sala de aula? Bom, gente, esses aspectos, eles são inerentes a esse prospecto de trabalho de competência e habilidade. Nós temos que desenvolver um senso crítico, né? Nós temos que desenvolver um senso de reflexão. Nós temos que desenvolver um senso de entendimento, né? E dentro dessa linha de raciocínio, é óbvio que eu tenho que ter a condição de pegar um texto e entender daquele desenvolvimento textual com capacidade de explicitar ali os casos que a mim foram questionados, os pontos a serem elencados, a ideia centralizada, tá? Ou usar de um processo de interdisciplinaridade para atingirmos, não é, aquele ponto conclamado por uma determinada situação textual ou de questão. Então, gente, a fala, ela é uma atividade muito mais central do que a escrita nas atividades que nós temos durante o nosso dia a dia. Olha aí vocês utilizando, né, do momento escrito para se comunicar. Olha aí o Uruçuí do Piauí nos dando aí o sim. Olha aí o Daniel nos desejando um bom dia. Olha lá o Gabriel falando comigo em italiano, dizendo que lá na terceira série foi muito legal. Pois é, Gabriel. Temos aí vários momentos de aula, né? E desenvolvendo aí competências e essas habilidades, né? Muito bom dia aí a José William se manifestando, tá? Então, gente, certos gêneros em sua constituição tipológica, narrativa, argumentativa, explicativa, declarativa e injuntiva, apresentam especificidades que os caracterizam como pertencentes ao domínio da oralidade. Como no caso, por exemplo, das conversações telefônicas. Olha aqui a marca dos textos dialogais que nós estudamos, né? Da entrevista, do debate, dos seminários,
associando-os, assim, a diferentes usos. Nós estudamos em tempos outros, ainda no decorrer de 2022, não é? A caracterização do texto dialogal. O que é um texto dialogal? Quais são as suas características? Não é? Quais gêneros textuais fazem uso do texto dialogal? Certo? Por quê? Porque eu consigo, sim, verificar o credenciamento da ideia central. Tá? Eu consigo visualizar a mudança de turno. Eu consigo verificar a intencionalidade comunicativa entre seus pares. Tá? Então, quando eu tenho essa perspectiva de trabalho, ela é muito mais, né, nossa aliada do que simplesmente só ser detentor de uma boa base vocabular. A exposição oral é uma das maneiras que fazemos, né, de fazermos relatos oralizados em situações de comunicação pública. Há, nesse tipo de interação, plateia e um expositor. Uma das formas de uso desse gênero, turma, é o seminário, por um exemplo, que segue alguns critérios, tais: posicionamento do apresentador, deve ter postura ao falar, domínio do conteúdo, habilidade para o uso de recursos audiovisuais e assim por diante. Vamos aqui um pouquinho da prática, né? Olha aqui, eu posso dizer que esse texto, ele é marcado pelo dialogismo, sim ou não? Eu posso dizer que há uma alternância de conversas, sim ou não? Eu tenho como ter ideia do conteúdo centralizador desse texto? E aí? É o primeiro item. Eu olho para o texto, verifico as possibilidades de verificar a estruturação em termos de gênero e tipo textual. Na sequência, eu vou atrás das palavras chamadas de palavras, vamos lá, transparentes. Turma, o que seria uma palavra transparente? É aquela palavra que tem uma grafia semelhante ao português e tem a mesma tradução. Daí eu vou atrás de uma estruturação, saber em que momento na timeline, na linha do tempo, essas ações elas estão ocorrendo. Então vamos lá, a primeira pergunta bacana para a turma. Eu posso dizer qual é o tempo? E aí? Que tempo eu consigo visualizar? Qual é a predominância? Tá? Que tempo verbal está predominando nesse texto? Eu posso dizer que ele é um diálogo? Nós temos ali, ó, pessoa A, pessoa B. Ele não colocou o nome, mas colocou essas letras para dizer que tem sim uma fala entre pessoas. Tá? Outro detalhe, você consegue verificar a presença, ó, de verbo no passado. I am very exhausted. Né? Eu fiquei muito cansada. Tá? Olha, eu estava annoyed, aborrecida, tá? Com aquele homem que sentou perto de mim, sat next to me. Olha o verbo sentar no passado. Ele falou o tempo todo, all the time. Tá? Sério? Oh, really? Tá? Olha aqui o meu auxiliar vindo antes do sujeito, com o verbo no infinitivo, me indicando que é uma interrogativa no passado. Actually, it was unbelievable. Olha o que nós temos, nosso verbo aí, auxiliar, né, no passado. Was talking. Ele estava falando sobre my friend Grace, a minha amiga Grace. The whole time, o tempo todo. Tá? Novamente, eu consigo visualizar a perspectiva de passado. He was in love with my friend. Ele estava apaixonado, né? Olha o verbo encontrar no passado. Tá? Left, o deixou,
tá? Ó, he met last year, mas, né, left him after only a month. O deixou, né, um mês depois. Então eu consigo visualizar vários acontecimentos no passado, marcado aí através destes verbos. E o acontecimento qual era? Né? O Jack, welcome back, bem-vindo. Como foi a sua viagem? How was the trip? Né? Eu estou muito cansado. Você sabe, né? I was annoyed. Eu fiquei muito, né? Fiquei muito chateado com aquele cara que sentou next to me, perto de mim no avião. He talked all the time. Ele falou o tempo todo. Sério? O que ele falou? Sobre o que ele falou? Tá? E aí ele foi discorrendo aqui os acontecimentos. Pronto. Dito isso, senhores, vocês têm aí um entendimento prévio do que é que trata o texto. Eu já tenho condições, por um exemplo, de verificar aqui, ó. Informal conversation, que é a conversa informal. Quais características definem esse texto? Qual a relação entre os interlocutores? E quais os sentimentos envolvidos na conversa? Tá? E aí? Quais características definem um texto? Qual a relação entre esses interlocutores? E quais os sentimentos, né? Qual os sentimentos envolvidos na conversa, né? Quais os sentimentos envolvidos na conversa? Características que definem um texto. Vamos lá? Nós temos aí, né, um texto sucinto, de forma clara. Tá? Você tem a utilização, né, de vocábulos bem acessíveis. Você consegue visualizar uma proximidade entre os interlocutores, né? E aí você consegue visualizar na letra B, a segunda letra B, o que na realidade aconteceu. É que ele estava falando sobre a minha amiga Grace o tempo todo. Ele foi, ó, to be in love, apaixonado, né? To be in love. Então nós temos característica de um texto dialogal. É um diálogo oralizado, né? Olha só quais características nós temos, por exemplo, a alternância entre pessoas, tá? Que estão debatendo, estão falando sobre um acontecimento que ocorreu durante um voo numa viagem. Qual é a relação entre esses interlocutores? Nós temos aqui, não é, uma proximidade, porque ela foi falar, né? Foi falar, e no final até disse assim, nossa, que mundo pequeno, não é? Que mundo pequeno, tá? Nós temos aqui realmente um grau de proximidade. E quais os sentimentos envolvidos na conversa? Bom, a pessoa ela ficou, primeiro, atônita, porque ela foi falar sobre uma amiga e não sabia que essa pessoa, né, não tinha esse grau de amizade. A proximidade aqui é que ela está sendo recepcionada em algum lugar e eu percebo que temos vocábulos que indicam um certo grau de formalidade, né? E o texto, de forma, né, muito dialogada. Provavelmente são amigos, porque ela foi falar desse acontecido. Então, para você que colocou troca de turnos da fala, pessoalidade, informalidade, recursos expressivos, interjeições, perguntas e respostas, né? Provavelmente são conhecidos. E animação, cansaço, surpresa, chateação, indignação, tá? Aonde eu consigo ver, por um exemplo, a questão do cansaço. Em qual vocábulo ele fica claro que foi cansativo para essa pessoa, né? Aqui, ó. Ela diz que foi muito cansativo, tá? Ela fala também que ela estava um tanto quanto bem ou estava aborrecida. Olha aqui, ó. A pessoa estava aborrecida
com um homem que sentou perto dela lá no avião. Por que ela estava aborrecida, essa pessoa? Falava o tempo todo. Sério? Oh, really? What did he talk about? E o que ele falou? Mostrando aí um certo grau de proximidade. Né? Na letra B, ela ficou admirada. Rapaz, na verdade, foi inacreditável. It was unbelievable. Ele estava falando sobre uma amiga minha, o nome dela é Grace, o tempo todo. Tá? E ele foi apaixonado, né, por essa minha amiga, que o deixou o ano passado. Ó, que o deixou, né, ó, o ano passado, né, ó, que ele encontrou o ano passado, mas que o deixou, olha aqui, ó, olha o nosso conector dando um contraste, mas o deixou apenas um mês depois. Aí a pessoa A diz, nossa, que mundo pequeno, what a small world. Tá? Então, resposta, troca de turnos, A e B, pessoalidade, porque estão falando algo de foro íntimo, informalidade, porque nós temos aí frases aí relativamente curtas, recursos expressivos, unbelievable, tal, tudo, interjeições, perguntas e respostas. A relação é de uma certa proximidade, pois ele vai dizer, né, inclusive o acontecido, dando detalhes. E aí ela se apresenta de uma forma animação, cansaço, surpresa, chateação e indignação por esse fato inacreditável. Isso aqui, um texto dialogal, uma conversação, não é? Demonstrando aí a alternância entre eles. Bom, o mesmo texto agora sobre uma outra perspectiva. O texto apresenta na conversa a expressão who, tá? Que faz referência a quem? Gente, nós temos um conjunto de vocábulos que tem essa capacidade de gerar essa relação. Elas são chamadas, né? Elas podem ser chamadas de who. Você tem aí o primeiro deles, né? Você é muito conhecido, inclusive, ó, who. Você tem whom. Você tem esse aqui, que é utilizado para animais, coisas, objetos. Tá? Você tem esse que pode ser utilizado para a posse. Você tem esse que pergunta por situações envolvendo lugar, tempo, modo, tá? Motivo. Esses aqui não é que não apareçam, mas são mais difíceis. Você tem aqui, vamos lá. Porque, onde, quando, como. Esse aqui vai significar cujo, cuja, cujos e cujas. Tá? Esse aqui, ó, que, quem, que, o qual, as quais e etc. Esse aqui, o antecedente, o que vem antes, ó, pessoa. Esse também, ó, pessoa. Esse aqui tem que ser animal, coisa, objeto. E esse aqui, ele vem entre dois substantivos. Tá? Por quê? Ele vai dar ideia de uma posse. Esses são os nossos pronomes que ocasionam uma relação. E tem o carinha, gente muito boa, que é o that. Ele pode substituir o who, ele pode substituir o whom, e ele também pode substituir o which.
Esse menino aqui, coloque, ó, ele tem um probleminha. Ele não vem entre vírgulas. Ele não vem entre vírgulas e ele não vem acompanhado de preposição. Ele significa que, quem, o qual, a qual, tá? E aí eu já estou vendo aí a série de resposta de vocês. Tá? Então nós vamos estar sempre presente com essa parte teórica, mas também na parte prática. Então esse who que vai fazer a relação, será que ele está falando de Jack? Será que ele fala do passageiro? Será que ele fala da amiga de Jack? Será que o interlocutor não identificado? Será que eu não sei de quem ele se trata? Então, coloque aí o who destacado é esse. Atentar para a leitura da letra B. E aí ele fala, olha, eu estou muito cansado. Sabe? Fiquei chateado com um cara que sentou perto de mim lá no avião. Ficou chateado com o homem. Então, ele está se fazendo referência ao homem que veio, ao passado. Passado do verbo sit. Sit next, né? Sentar perto de. To sit next to someone. Que é sentar perto de alguém. Muito bem. Para quem está dizendo aí a resposta, agora, dito isso, eu vou lá, né? Eu vou lá na letra. Será que vai fazer referência ao Jack? Será que vai fazer referência a um passageiro? Será que é a amiga do Jack? Ou será que é um interlocutor que eu não conheço? Será que é isso mesmo? Então, vamos dar uma olhada aí no texto. Para tanto, eu vou pedir ao meu diretor que deixe 2 minutinhos na tela, por gentileza. Muito bem. Olha, quando eu puxei a setinha lá para o homem, se você observar o texto todo, ninguém sabe que homem é esse. Eu sei apenas dizer, né, que ficou bem claro, 2 situações. Vamos lá para a primeira. A primeira situação que ficou bem claro é que este homem que ela faz a relação de ter ficado, ó, chateada, ela relaciona esse momento de chateação com este homem, né? E ela, qual é a relação? Que sentou perto dela no avião.
Então, a relação está entre esses dois itens, o chatear e o homem que sentou. Não foi qualquer pessoa, foi o que estava nesse avião com essa pessoa. Tudo bom, Alencar? Alencar Arsênio. Né? Diz que ele falou o tempo todo. E ela demonstrou chateação no primeiro momento, mas ela também ficou, adivinha o quê? Surpresa, porque ela disse, na verdade, foi inacreditável. Porque ele estava falando sobre uma amiga dela, a Grace, e essa pessoa não sabia. Então, tal que o outro interlocutor disse, ó, isso é algo inacreditável, o mundo é pequeno. Então, nós temos aqui duas pessoas, A e B, conversando, oralizando um acontecimento, tá? Então, com toda a convicção, esse pronome relativo, ele foi aí, né, utilizado para fazer referência ao passageiro e não a um interlocutor não identificado. Bacana, meu povo? Passageiro aí, a gente já consegue visualizar quem era a pessoa. O mesmo texto, e agora ele vai operacionar aqui, ó, na letra B, ele vai fazer um questionamento sobre esse item aqui, whom, dentro do texto. Nós vimos lá naquele momento, os pronomes eles são utilizados para fazer uma relacionar. Então, o texto apresenta na conversa o whom, tá? Nesse caso ali, o whom, ó, whom, faltou o Mzinho aí, né, ó, whom, certo? O texto apresenta esse whom. Ele faz referência ao Jack, o passageiro, a amiga de Jack, o interlocutor não identificado. Vamos lá. Nós fizemos uma tabelinha que ele dizia assim, ó, quem vem antes e quem vem depois. Presta atenção aqui, ó. Se quem vem antes for pessoa, tá? E normalmente a gente diz assim, ó, vem verbo. Aí eu vou dizer assim, ó, eu posso empregar o who ou posso utilizar that. Se quem antes for pessoa e depois vem algo diferente de verbo, aí eu posso utilizar quem? O whom, né, que é muito formal, ou eu posso colocar that, tá? Vamos supor que agora não venha pessoa, venha um animal ou uma coisa, um objeto. Aqui, ó, não importa, porque esse menino, ele pode ser utilizado na função de sujeito ou na função de objeto. Vamos supor que agora você tenha um substantivo de um lado e um substantivo do outro. Eu vou precisar indicar posse. E nessa indicação de posse, eu uso whose, que significa, ó, cujo, cuja, cujos e cujas. Tá? Aí é uma das modalidades de você não errar questões envolvendo este conteúdo. Então, dá uma printada nessa tela, nesse slide 18, e nós vamos verificar aí, tá? Nesse slide 18, para eu voltar lá para o texto para você ver o pronome que está destacado. Tá? E aí você vai usar essa tabelinha para nós potencializarmos o nosso acerto agora. Alright? Então, ó, será que esse faz menção ao Jack? Será que ele vai fazer menção ao passageiro? Será que ele faz menção à amiga do Jack? Ou a um interlocutor que eu não sei a quem faz referência? Então, para deixarmos aí a nossa linha de raciocínio sem um teorema de Chutágoras, mais 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Muito bem. Mas qualquer coisa, estamos juntos, viu, Alencar Sênior? Pode contar comigo aí, suas dúvidas, tá? E é sempre muito bom a gente rever as aulas, né? Eu tenho vários alunos que eles fazem uma compilação das aulas, né, dos conteúdos que acham mais, assim, de um certo momento inatingíveis, mas com um pouco de calma, com muita prática, a gente chega lá com a base teórica, né? Outro detalhe, vários alunos disseram, professor, eu não era tão bom em texto, mas agora eu comecei a entender como é que eu trabalho os textos a partir do conhecimento, né, das competências e habilidades, a partir da caracterização da questão modelo, a linha de trabalho, a instrumentalização e, obviamente, reconhecimento do gênero e do tipo textual. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, muita atenção nas aulas também de português, né? A interdisciplinaridade, você vê que é muito grande. A todo instante a gente está precisando recorrer, estamos precisando recorrer a outras disciplinas, né, a outras áreas de conhecimento, para podermos resolver questões aqui. Tá? Olha aqui, nós estamos trabalhando com pronomes relativos. Então, eu preciso desse conhecimento teórico, porque se eu for apenas traduzir, pode sim me dar algum problema. Vocês estão me colocando aí letra, né, ó, letra C, e ficou muito boa a resposta de vocês. No chat, nós tivemos ali a participação do José William, não é? Nós tivemos a participação do Gabriel, e aqui no chat do YouTube, no IPTV, o último a participar foi Queimada Nova com letra C. Parabéns. Então, aí é uma modalidade de utilização desse conteúdo. Nós percebemos vários pronomes. Entretanto, o texto comportou informação sobre o who e o whom. Nós dizemos que o who é um pronome sujeito e o whom um pronome objeto. Nós vimos que o who refers to the subject of the sentence. Ele se refere ao sujeito, né? Ele se refere ao sujeito da sentença, né? Refere-se ao sujeito, ó. Refere-se ao subject, ao sujeito da sentença, tá? Who wrote this book? Quem escreveu este livro? Tá? Ó, quem escreveu este livro? Whom, ele faz referência ao objeto. Refere-se ao objeto da sentença. Tá? Refere-se ao objeto. For whom is this letter? Para quem, não é esta carta? Tá? Então, nós vamos verificar sempre assim. O who, eu vou fazer referência, tá, ao sujeito. O whom, eu vou fazer referência ao objeto. O whose, Gabriel, ele trabalha sim com essa função de posse, né? O cujo, cuja, cujos e cujas. Lembrando que ele também pode ser colocado na ideia de perguntar pelo possuidor. Whose, né? Whose car is this? De quem é este carro? Aí eu estou perguntando pela posse, né? Pela posse. Certinho? Bacana. Aqui eu estou fazendo referência ao who e whom, fazendo a referência pelo sujeito e por questão do objeto no condicionamento da relação que ele exerce. Alright? Então, é muito bom a gente fazer essas abordagens, tá? Então, ó, this is the man broke the window. This is the man broke the window. Qual dos três eu vou utilizar para fazer referência, né,
ao homem, tá? Qual é a tradução? Qual é o tempo verbal predominante? Tá? Qual é a tradução? Qual é o tempo verbal predominante? This is the man broke the window. This is the man broke the window. Quando você fala que este é o homem, this is the man. Este é o homem, tá? Este é o homem. Eu preciso agora colocar assim, ó, que quebrou, ó, quebrou, que quebrou é o passado de break, né? Que quebrou the window, a janela. O termo que vem antes é uma pessoa. O termo que vem antes é uma pessoa. O termo que vem depois é um verbo. Então, esse aqui eu vou fazer uso de um pronome sujeito, tá? Então, você vai dizer que quebrou. Por isso, vai utilizar o who. Ó, que quebrou a janela. Esse where significa onde. Esse aqui significa, obviamente, o que, né? Só que o termo antecessor, o que vem antes, tem que ser diferente de pessoa. E o termo que vem lá é homem. Por isso, exatamente, ilustríssimo José William e também o Gabriel, respondendo também que o tempo verbal é o próprio past, passado. She's the designer, tá? Qual seria das alternativas aquela que vai, né? Ela vai estar correlacionada com o pronome de forma adequada, né? Qual dessas aí tem a correlação exata, né? Qual dessas aí tem a correlação exata? Vamos dar uma olhadinha aí? Para tanto, vamos deixar, por favor, 2 minutinhos na tela. Você tem aí muitas opções, né? Você tem muitas opções. Vamos aqui falar sobre elas. Vamos lá. Quando nós estávamos estudando vozes verbais,
discurso direto e indireto. Eu falei para vocês que quando você vai utilizar, né, para dizer assim, ó, ela disse que. Nós vimos que esse que, ele pode ser representado por quem? Pelo that. Então, ó, she said that she. E por que ele ficou assim entre parênteses? Se você analisar bem, o termo que vem antes, né? Ó, o termo que vem antes está fazendo referência a ela. E o termo que vem depois, né, é o pronome. Então, a função aqui é de objeto. Eu posso, inclusive, deixar de escrevê-lo e não vai perder a tradução. Então, quando eu digo que ela é a designer, a desenhista, a projetista, que seja, que eu encontrei, eu vou poder substituir por that. Vou poder deixar de escrever, né, that I met at the party, que eu encontrei na festa. Eu posso deixar mais formal e utilizar o who I met at the party, né, que eu encontrei na festa. Tá? Eu posso utilizá-lo na função de objeto e posso deixar sem. Vocês vão perceber que eu também posso empregar o who, porque entre o who e o whom, tá? Entre o who e o whom está o condicionamento necessário para nós falarmos sobre um mais formal do que o outro. Certinho? Então, eu tenho momentos que eu posso, sim, fazer, deixar de escrever e ainda assim não vai perder o seu sentido, tá? Eu estou percebendo que vocês estão ficando, vocês apresentaram várias dúvidas com relação a estes pronomes, tá? Então, nas próximas aulas, na aula da sexta-feira que vem, eu vou deixar uma tarefinha para casa lá no final e eu vou deixar uma tabelinha para você voltar a treinar isso, tá? Lembrando que esse conteúdo, nesta época do ano, ele vai nos acompanhar em todas as provas até o final do ano, tá? Então, o que tem aí de recuperação, de prova final, de última prova, fatalmente esse conteúdo vai estar presente. Outro detalhe, outros textos fizeram que nós trabalhássemos com esse conteúdo, tá? Então, você vai lá atrás das aulas gravadas, olhe lá, pronome relativo ou relative clause, né? As sentenças relativas, que você vai conseguir. Tudo bom, João Vitor? Bom dia. Você vai observar muitas questões envolvendo este conteúdo e muitos modelos, contexto, né? Com gêneros textuais, como é que é o comportamento dele. E por falar nisso, nesse fragmento textual, me diz, nesse texto aí dialogal, eu tenho pronome relativo? Sim ou não? E se tivermos, qual ou quais? E qual é a função dele? É sujeito ou objeto? E aí? Temos pronomes relativos. Quais são? E eles ocupam a função de sujeito ou de objeto? E aí? Muito bem. Identificou o primeiro aí? Certinho. Essa relação aqui é de sujeito ou de objeto? É só olhar lá para aquele quadro que nós fizemos. Sujeito ou objeto? Tá fácil, né? Se depois vem verbo, sujeito. Bacana. Tem mais algum aí? Temos mais algum? Sim ou não? É o policial, né? Eu informei. Policial was very. He made me feel.
even more worried. E ele me deixou ainda mais preocupado. Temos aqui, ó. E aí, sujeito ou objeto agora? Sujeito ou objeto agora? Está fazendo referência ao carro que eu aluguei. Né? Está fazendo referência ao carro que eu aluguei. Bom, para saber se é sujeito, tem que vir verbo. Se não vem verbo, função de objeto. Certo. Identificados esses meninos, a pergunta agora é essa. O texto é um exemplo, vamos lá, de conversa informal, de ligação telefônica, aplicativo de bate-papo ou um debate. O texto, né, ele é um exemplo de uma conversa informal, de uma ligação telefônica, de um aplicativo de bate-papo ou de um debate. E aí? O que vocês acham? Aconteceu uma situação triste, né? A pessoa, ela foi, infelizmente, roubou, né? Foi roubada, olha, teve aí, o carro foi tomado de assalto. Os dois estão aqui, ó. Personagem A encontrou com o personagem B e eles estão falando sobre o acontecido. É que foi o roubo, um ladrão roubou o carro que eu aluguei. Tá, ó. Aluguei. Roubou o carro que aluguei. Sério? Você informou a polícia? Sim, eu informei ao policial. Tudo bem? Então, para você que marcou resposta, conversa informal, ligação telefônica, aplicativo de bate-debate, nenhuma dessas. Eu estou observando que eles estão conversando informalmente, são conhecidos, tá? E eu observo que essa conversa informal é sobre o roubo de um carro que estava alugado. E ele disse sim que falou com a polícia, tá? Ele falou com a polícia, perfeitamente falou com a polícia, tudo bem? E ele disse que ficou ainda mais preocupado, né? Ficou ainda mais preocupado. Bacana aí a resposta do pessoal lá de Queimada Nova. O mesmo texto. Agora ele vai dizer, o texto apresenta na conversa a expressão that. Esse that faz referência a quem? Ladrão, policial, carro ou aluguel? Ladrão, né? Um carro de aluguel, né? Ladrão, policial, carro ou aluguel? Aí recai lá dentro daquela nossa tabelinha, né? Aquela tabelinha do que vem antes, do que vem depois, tá? Nesse caso aqui, ó, o ladrão roubou, né? Roubou o carro que eu aluguei, tá? O ladrão roubou o carro que eu aluguei. É qualquer carro? Não. Tá? É o carro que eu aluguei. Então, para todos que marcaram aí a letra C, ficou muito bom a resposta de vocês, né? Gabriel, José William e o pessoal lá de Queimada Nova. O mesmo texto. Será que esse that, ele poderia ser substituído sem prejuízo de significado? E por quem? Né? Será que ele poderia ser substituído, né? E por quem? Nós já colocamos diversas vezes, tudo bem, Ribeiro? Nós já colocamos diversas vezes. Ribeiro Gonçalves 7, está aí a questão. Questão 3, né? Nós já colocamos diversas vezes, gente, a conversa informal, né? Nós já colocamos diversas vezes aí para vocês a tabelinha, né? O que vem antes e o que vem
depois e quando não posso utilizar. Certinho? Vocês vão ver lá na segunda série que tem casos que eu só posso utilizar um. Tudo bem? E tem casos que eu não posso substituir. E tem casos que eu posso, inclusive, deixar de usar. E ainda assim, eu não vou perder a essência. Certinho? Aí é a questão 3, viu, gente? Que vocês me solicitaram. Pessoal lá de Ribeiro Gonçalves, pessoal de Uruçuí. A nossa questão 3, ó. O texto é um exemplo de quê? Nós vimos que o que está acontecendo é sobre esse texto aqui, ó. O texto aí é um exemplo do quê? Nós temos um diálogo entre pessoas que são próximas, falando sobre um acontecido. Essa pessoa, diz, ei, John, tu tá triste, o que foi que aconteceu? Tá tudo ok? Não é? Aí, ó, ele diz assim, não, eu não tô. Um ladrão roubou o carro que eu aluguei. Verdade? Aí tu falou com a polícia? Tá? Você tem aí um grau de informalidade muito grande. Certo? Ó, questão 3 que me solicitaram. Um grau de informalidade muito grande, Uruçuí. Uma conversa informal. Eles não estão ao telefone porque não tem como saber. Muito menos um aplicativo de bate-papo ou menos ainda um debate. Os dois têm um grau de proximidade e estão falando um com o outro. Certinho? Podemos avançar? Então, ó, informalidade. That, você já sabe que vai fazer referência aí ao carro que foi roubado. Por nada, Ribeiro Gonçalves. Agora, você se depara com that. Ele pergunta se poderia substituir. Ele pode ser substituído. Nós vimos que esse rapaz, ele pode substituir quem? Who. Ele pode substituir quem? Whom. Ele pode substituir quem? Esse moço aqui também. Afinal de contas, nós dissemos que ele é informal, tá? Mas ele apresenta alguns detalhes. Dentre eles, ele não vem entre vírgulas, tá? Vírgulas. Ele não vem acompanhado de preposição. Olha aí, ó. Ele não vem entre vírgulas, ele não vem com preposição. Tá? Ele não vem com preposição. Esse carinha, ele é desse jeito aí, meio que, a gente tem que tomar um cuidado. É gente boa? É, mas tem algumas ocasiões que você não pode utilizar, tá bom? Não pode utilizar. Eis o motivo pelo qual nós falamos sobre esse who e o whom aqui, ó. Eles são todos da mesma família. Então, se você está marcando que ele pode substituir o who, vamos lá ver por que ele pode ser substituído. Vamos lá. O termo que vem antes não é o carro. Então, quando você falou o carro, ele não é pessoa. Se não é pessoa, esse que, ele poderia também ser substituído por tranquilo, sem medo de ser feliz, tá? E aí estão batendo, é um papo bem informal, né? Estão tendo aí uma conversa informal. Olha lá a demonstração daquela resposta que o pessoal aí me perguntou. É lá de Uruçuí, por isso que a resposta também está no grau da informalidade, tá? Informalidade. Olha lá o who e o it, usado para pessoas e o it usado para coisas e animais. Olha lá. The woman who called yesterday wants to buy the house. A mulher que ligou ontem quer comprar a casa. Did you see the letter which came today? Você viu a carta que chegou hoje? Olha lá.
A mulher que ligou, né? A carta que chegou, tá? O cachorrinho que está pulando, tá? Na cozinha. Eu amo o filhotezinho que está pulando na cozinha, tá? Não é pessoa. Então, esses meninos, eles são utilizados dentro destas características, conforme nós já falamos aí, tá? Então, para fechar, we use it for, tá? Esse pronome relativo, ele é utilizado para indicar o que, senhores? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Muito bom dia, grande Gabriel. Tudo de bom para você. E aí, senhores? Muito bem. Ele é utilizado para coisas, né? Ó, ele é utilizado para coisas. Não pode ser utilizado para indicar posse. Não é utilizado para tempo. Não é utilizado para pessoas. Não é utilizado para lugares. Ele é utilizado para coisas, para animais, tá? Ó, coisas, para animais, para objetos, mas não pode ser utilizado para pessoas. Certíssimo? Muito obrigado aí a todos vocês. É sempre muito bom tê-los conosco, certinho? Nós tivemos aqui textos orais, a importância dos textos dialogais, e vimos os pronomes que causam uma relação, tá? E aí nós temos que ter aquela tabelinha que eu coloquei aí para vocês, fazendo aí um resumo, pra vocês não errarem mais essas questões. Um bom final de semana e eu vejo vocês em breve. Bye!